faço o acesso à distância, como que eu consigo chegar até aí na casa de vocês. Para isso é muito importante que vocês tenham alguns conceitos de redes de computadores. É muito importante que vocês tenham alguns conceitos de redes de computadores. Antes de eu começar essa parte escrita aqui, eu queria falar sobre uma coisinha chamada VPN. Se eu for aqui na internet, se eu buscar por VPN, Virtual Private Network. Vamos ver se a gente vê alguma imagem que nos ajuda aqui. Ah, muito bem, essa imagem é fantástica. Qual que é a ideia do VPN? Quando a gente trabalha com o Virtual Private Network, a gente está falando do quê? De uma rede privada particular. Então, por exemplo, hoje em dia nas empresas, eu posso de repente fazer o famoso home office, né? Trabalhar de casa através de um VPN. Por quê? Quando a gente pensa em empresa, em rede, tudo, a gente tem a internet e a intranet. Qual a diferença de internet e intranet? A internet é o que todo mundo acessa. Que nem, por exemplo, se eu quiser entrar aqui no site da UOL, www.uol.com.br. Beleza, tô aqui ó, no site da UOL, tá certo? Você aí na sua casa entra no site da UOL. A gente está falando de uma internet. Agora vamos imaginar um funcionário da UOL. Vamos imaginar um funcionário da UOL, onde esse funcionário da UOL quer ver o holerite dele, tá certo? Então tem lá, ele vai entrar no site da UOL, ele entra numa intranet e vê o salário dele. Todo mundo pode ver o salário dele? Não! Então esse funcionário nesse momento ele está usando uma intranet. Só que a intranet é uma rede interna, ou seja, ela funciona lá dentro, tá ok? Aí imaginem um outro funcionário da UOL ou de qualquer outra empresa que precisa fazer algum job, precisa fazer algum trabalho da casa dele. Como que ele vai fazer? Ele usa um VPN, ou seja, uma rede privada virtual. É como se ele estivesse dentro do local, ele está tendo privilégios, ele está tendo um acesso acima do normal, ele está tendo acesso privilegiado a informações. Então esse é o termo VPN, não esqueçam dele, tá ok? Virtual Private Network. Network, rede. Private, privado. Virtual, de virtual mesmo, ou seja, rede privada virtual ou rede virtual privada, tanto faz. Tá certo? Tá ok? Vamos voltar aqui para a minha telinha. Então nós temos aqui, ó, conceitos de acesso à distância a computadores. Tá ok? Com o aumento da aplicação do computador, temos muitas vezes a necessidade de trocar informações. O que é uma... Quando a gente fala em educação, seja ela presencial, seja ela à distância, nós falamos do quê? Processo ensino-aprendizagem, não é? O que é o processo ensino-aprendizagem? O processo ensino-aprendizagem é, eu estou aqui ensinando, você está aí aprendendo. Ou seja, nós estamos trocando informações. Eu estou mandando informações para vocês e vocês estão captando essas informações para poder colocar em prática aí na sua prova e obter a tão sonhada e possível aprovação, tá? Então, trocar informações com outros usuários, compartilhar dados, equipamentos centrais e periféricos, como por exemplo, podemos citar uma impressora que é usada por vários computadores, um cadastro de cliente que é utilizado por várias pessoas da mesma empresa e realizada em vários terminais distintos. Temos ainda o uso da internet, intranet e extranet, fora a troca de e-mails. Quando a gente fala em internet, trocar e-mail é o que a gente mais faz. Eu costumo brincar que se eu ganhasse por e-mail trocado, eu estava rico, né? Se eu ganhar o que eu mando de e-mail, né? Por sinal, hoje o e-mail é uma gigante forma de comunicação e de trabalho, né? Dependente do cargo, se é nível operacional ou nível gerencial, a chance de troca de e-mails hoje é muito grande, né? As empresas hoje, muitas informações ficam ali. Não esqueçam que na internet a gente nunca escreve a lápis, a gente sempre escreve a caneta, ou seja, às vezes você está pé da vida com alguma situação e você vai escrever algum e-mail ofensivo, jamais faça isso, porque não tem como se arrepender depois, tá certo? Nem é ético, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente pensa em redes,
a gente teve uma série de vantagens com o uso das redes, né, pessoal? Muitas vantagens mesmo, né? Se a gente pensar numa impressora, como eu citei aqui no texto, então imaginem um departamento, então imagina que você trabalha num departamento e nesse departamento você tem 5 computadores, tá ok? Nesses 5 computadores você tem apenas uma impressora. Não há necessidade de você ter uma impressora para cada pessoa, uma impressora para cada computador, não é verdade? Com isso, o que acontece? Você deixa a impressora compartilhada em rede, tá? E qualquer um desses 5 computadores que mandar imprimir, pode mandar imprimir nessa impressora. Qual é a vantagem aí? Economizo 4 impressoras, tá certo? Quando a gente fala em troca de informação, então, perfeito. Você pode compartilhar uma pasta ou você pode compartilhar uma unidade de disco, melhor ainda, e aí todas as pessoas têm acesso a essa informação. Então eu compartilho um arquivo e essa informação fica lá. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem usado a computação em nuvem, né? O famoso cloud computing, né? Computação em nuvem, que é, por exemplo, você pode usar um Google Docs da vida ou algum Dropbox que seja, onde eu compartilho um arquivo lá e posso compartilhar com as pessoas para que tenham uma conta no Gmail, se for o caso do Google Docs, e poder compartilhar, editar essas informações junto comigo. Se eu trabalho com a rede física mesmo, né, com uma rede local, eu compartilho os arquivos numa unidade de disco e ajo naturalmente deixando ele lá à disposição de todo mundo. Legal? Muito bem. Aí, quando a gente fala em redes, nós temos que falar de teleprocessamento, telecomunicação e teleinformática. Devido aos altos investimentos feitos pelas empresas para informatizar seus serviços, é natural que cada uma procure otimizar o uso dos equipamentos e programas, e assim extrair todos os benefícios oferecidos pela tecnologia da informática, ou que nós chamamos de tecnologia da informação, colocando a empresa em condição de enfrentar a acirrada competição de mercado. Atenta aos possíveis benefícios e recompensas e, apesar dos riscos, as empresas estão interconectando seus computadores em ritmo acelerado. O que é isso, pessoal? A informática, eu costumo dizer que ela é um meio para vários fins, não é? Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com informática, vamos imaginar desenvolvimento de sistemas que seja, você pode desenvolver um sistema para o Internet Banking, você pode desenvolver um sistema para uma seguradora, você pode desenvolver um sistema, por exemplo, o seu Olerite aí na sua casa, que você recebe aí, por enquanto, de uma empresa privada e logo, né, da empresa estatal quando você passar no concurso. Você tem lá as alíquotas, né? Então o INSS tem o desconto X, o IRRF tem o desconto Y, aí tem o fundo de garantia, que são 8%, enfim. Quem que fez essa programação? Um desenvolvedor. Esse cara não é contador, mas ele tem que conhecer as alíquotas. Na verdade, se é uma empresa bem estruturada, existe um analista de negócio, né? Esse analista passa as informações para o desenvolvedor poder simplesmente, de tanto é tanto, o INSS é 8%, de tanto a tanto é 9%, de tanto a tanto é 11%. E assim vai. No IRRF, menos que tanto é isento, de tanto a tanto é 7,5%, de tanto a tanto é 15%, de tanto a tanto 22,5%, de tanto a tanto 27,5%. Tudo isso costuma funcionar dessa forma, tá ok? Muito bem. Com isso, nós, profissionais de informática, estamos valorizados no mercado. Mas essa não é a questão. A questão é que as empresas buscam essas tecnologias para melhorarem os seus serviços. E, melhorando os seus serviços, eu fico melhor numa condição de enfrentar essa acirrada competição. Porque hoje o mercado corporativo, ele é muito competitivo. Existem muitas pessoas oferecendo o mesmo tipo de serviço para várias coisas. Então, eu tenho que buscar diferenciais. Como que eu busco diferenciais? Ter uma boa rede de computador, por exemplo, é um diferencial. Eu poder dar um fácil acesso. Quando a gente fala disso, não podemos esquecer da segurança da informação. A segurança da informação é muito importante, porque a partir do momento que os dados da minha empresa
estão disponíveis no mercado, estão aí no mercado, o que que acontece? Alguém pode pegar essas informações, né? Nós temos aí os famosos hackers, crackers, não é isso? Então eu tenho que tomar muito cuidado com firewall, né? Lembrando, o que que é firewall? Lembrem como se fosse um muro, né? Tanto que se eu jogar na internet aqui, ó, né, rapidinho, se eu jogar aqui, cadê? Peraí, deixa eu abrir a internet. Se eu jogar aqui, ó, firewall, olha aqui, ó, nas imagens, ó, qual que é a imagem que representa, ó? É esse muro, não é? Então eu tenho um muro entre o que é o meu computador e o que é a internet. O que deve passar, né, aqui em verdinho e o que deve ficar preso aqui em vermelho, tá certo? Então eu tenho que, por isso que os profissionais de segurança da informação estão muito valorizados no mercado, porque as empresas, a partir do momento que elas jogam todo o seu conteúdo à disposição na internet, a chance de ter aí uma invasão é muito grande. Tá ok, pessoal? Muito bem. Continuando aqui, antigamente as redes eram de difícil instalação e manutenção. Como tudo na vida evolui, né? No começo é difícil, tem pouco profissional habilitado no mercado, tem poucas pessoas que utilizam, então a mão de obra é cara, os equipamentos são caros, mas com a popularização, tanto aumenta o número de pessoas que faz aquele serviço, então a mão de obra cai um pouco, os produtos ficam mais baratos porque chegam de uma forma melhor, se bem com a alta do dólar os produtos dão uma subida de qualquer forma, mas enfim, exigindo uma mão de obra demorada e detalhada. Atualmente essa história mudou muito, pois encontramos kits para a instalação de redes de computadores que qualquer pessoa pode utilizar. Esse qualquer pessoa pode utilizar é um pouco generalista, é um pouco perigoso. Profissionais da área, porém eu tenho mais profissionais na área hoje no mercado, então fica mais fácil de eu achar essas pessoas aí, tá? Os terminais hoje são inteligentes, porque antes a gente trabalhava com o termo de terminal burro, né? Muito normal você buscar, quer ver? Se eu buscar aqui terminal burro, eu gosto de mostrar a imagem para vocês, para não ficar uma coisa muito lúdica e eu mostrar realmente. Então aqui, ó, terminal burro, né? Olha aqui, os terminais burros eram esses computadorzinhos aqui, ó, super modernos, tá certo? Quase igual aos que vocês têm aí na casa de vocês, é nada. De vocês eu aposto que é melhor que o meu, show de bola aí. Muito bem, o processamento distribuído à distância continuou tendo seus recursos tecnológicos em evolução e atualmente é realizado por equipamentos de pequeno e grande portes. O processamento distribuído no local pode ser realizado utilizando-se linhas telefônicas, né, de cabos trançados, famosos coaxiais e fibra ótica. A gente vai ver um pouco mais sobre cabeamento, tudo mais a seguir, mas só para vocês terem uma ideia, hoje quando a gente fala em rede de computador, ela pode ser o wireless, que é o famoso sem fio, não é? É o famoso Wi-Fi também. Ela pode ser os par trançados, né, que é o UTP, Unshield Twisted Par, que é o par trançado sem blindagem, ou o STP, Shield Twisted Par, par trançado com blindagem. Temos também o cabo coaxial e temos as fibra óticas quando a gente trabalha com longa distância, mas daqui a pouco a gente vê um pouquinho melhor sobre isso. Muito bem, aí quando a gente fala em acesso, né, lembrando que o nosso tema aqui, ó, é conceitos de acesso à distância de computadores. Então a gente tem que entender como que esses acessos podem ser feitos. E aí automaticamente não tem como fugir do conceito de redes de computadores, não é? Muito bem. Então aqui nós temos três tipos de redes de computadores. Nós temos a gloriosa LAN, a gloriosa MAN e a gloriosa UAN, tá? Eu acho que é importante também falar com vocês sobre a PAN, né? Aqui só, na verdade antes, deixa eu só simplificando, eu vou detalhar com todo esse slide, mas aqui LAN significa Local Area Network. Pessoal, essa caneta é ótima, minha letra que é feia mesmo, tá? Aí nós temos a MAN, que é a Metropolitan Area
Network. E nós temos também a WAN, que é o Wide Area Network. Junto com isso, fazendo uma hierarquia, que daqui a pouco vocês vão entender melhor, a PAN, na verdade, ela entraria aqui antes de todas, tá? Que significa Personal Area Network. Muito bem. Quando a gente fala de LAN, Local Area Network, nós estamos falando de uma rede de área local. Exemplo. Vamos imaginar que eu estou num prédio, tá certo? E a rede está apenas aqui nesse prédio. Os computadores desse prédio estão todos eles conectados em rede. E no prédio da frente, que também faz parte dessa minha empresa, não está conectada, tá certo? Mas as informações desse local estão conectadas. Isso é uma LAN. Lembram nas febres, no auge aí do Counter-Strike, né, entre outros aí, jogos tão famosos quanto, que hoje diminuiu porque a internet ela ficou veloz, porque fala aí, começo dos anos 2000, né, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, a maioria tinha em casa a famosa conexão de escada, né, a conexão de escada que era aquele... Lembra da conexão de escada, né? Para conectar, ele fazia aquilo lá que ele alcançava incríveis, no máximo, tá? 56 kbps, ou seja, 56 kilobits por segundo. Que era aquela internet para deixar qualquer um nervoso. Era mais ou menos assim, naquela época as redes sociais não tinham o que é hoje, o que sobrava para nós era o bate-papo, né? Aí eu lembro que para eu entrar no bate-papo dos Cidades e Regiões, Guarulhos, eu ia tomar banho e ele ficava conectando, ficava lá rodando ainda de tão lerdo. Então as pessoas, principalmente no começo dos anos 2000, volto a dizer, para ter uma conexão melhor, ia nas LAN houses, porque as LAN houses já tinham as tão famosas conexões ADSL. Com o passar do tempo e a melhora da internet, que por sinal pode melhorar ainda mais, né? O Brasil ainda fica um pouco a desejar nesse aspecto, as LAN houses deram uma morrida, né? Porque as pessoas conseguem jogar online nas suas respectivas casas. Mas enfim, qual era o conceito de LAN house? Lembra, né, que eu acabei entrando no assunto e me empolguei. Porque aqueles computadores daquele local estavam em rede. Aí você podia fazer uma competição com a galerinha daquele local. Então aquilo ali era uma LAN house. Quando a gente fala em LAN house, obrigatoriamente a gente vai trabalhar aí, na maioria das vezes, com os cabos par trançados, sejam ele UTP ou STP, tá? Se a gente puxar aqui na internet e colocar LAN, olha aqui, ó, vocês vão perceber que a gente sempre vai ter imagens, não é a LAN, a companhia aérea chilena, não. Vocês vão perceber que a gente sempre vai ter conexões, tá certo? Locais. Então eu tenho computadores em um mesmo local, tá? Hoje em dia, nós temos muitas pessoas utilizando o termo PAN, de Personal Area Network, que não deixa de ser uma LAN. A Personal Area Network é aquela rede de área pessoal mesmo, é para uso pessoal. Tanto que eu gosto de um exemplo da PAN, onde tem um menininho e ele carrega nas costas, né, um computador, quer dizer, ele carrega a rede sozinho. Deixa eu ver aqui, peraí, PAN, deixa eu ver se eu colocar em inglês, né? Personal Area Network. Deixa eu ver se eu acho a imagem que eu tenho uma imagenzinha tão legal que eu acho bem bacana. Não achei aqui. Mas enfim, é aquela pessoa que vai fazer uma rede pessoal mesmo, digamos que na sua casa, coisa bem pessoal mesmo, tá ok? A gente pode também trabalhar com a MAN. O que é a MAN? A MAN é o famoso meio termo. Ela não é de longa distância tanto quanto uma WAN, mas ela não é apenas local. Lembra que eu dei o exemplo? Imaginem que eu estou num prédio e a um quarteirão daqui tem um outro prédio que faz parte dessa minha empresa. Só que os computadores daqui estão em rede e os computadores de lá também estão em rede. Aqui não conversa com os computadores de lá, então significa que são duas LANs,
A partir do momento que duas LANs se conversam, então lá do outro quarteirão eu consigo colocar em rede esses meus computadores daqui com os meus computadores de lá, eu passo a ter uma MAN, Metropolitan Area Network, rede de área metropolitana, que se a gente puxar aqui, vocês vão ver, Metropolitan Area Network. Então, olha só, ó, putz, bem o exemplo que eu dei, olha que legal. Então, se eu puxar aqui, ó, então, ó, ele dá um exemplo, tá? Então, eu tenho aqui o armazém. Então, imaginem aí uma Casas Bahia da vida, uma Fast Shop, enfim. Aí aqui eu tenho a indústria, tá certo? Aí aqui eu tenho a parte de escritório e aqui eu tenho a parte regional aqui de trabalho. O que que acontece, ó? Eles estão divididos, né? Que nem ó, a parte dos escritórios está a 20 km do armazém. A parte do escritório está a 10 km da indústria. E a parte do escritório está a 160 km de um escritório regional, de uma filial em um interior da cidade, enfim. Ou seja, isso é uma LAN, isso é outra LAN, isso é outra LAN, isso é outra LAN. Como elas se conversam e não é uma distância muito branda, uma distância muito grande, nós podemos chamar isso de MAN. Legal? Para terminarmos essa parte aqui, nós temos a WAN, que é a Wide Area Network, ou seja, rede de área larga, né? Rede de área larga, bem grande, né? Que é, quando a gente pensa na internet, todo mundo conhece um famosinho, acho que vocês já devem ter ouvido falar, um tal de www, né? O que significa www? World Wide Web, né? Que é a interface gráfica na internet. Então esse wide é o mesmo conceito. Então a internet é um grande exemplo de WAN. Então imagine esse exemplo que eu dei agora há pouco falando de MAN, onde eu tinha uma distância aí de 160 km, ou seja, uma distância não tão grande. Isso é considerado uma MAN. Agora, quando é muito grande essa distância, nós chamamos de WAN. Olha só, se eu mostrar aqui para vocês, ó, se eu clicar aqui e escrever wide, olha só, aí ele já vai mostrar para mim, ó, essa imagem mostra bem isso, tá? Então eu tenho aqui, ó, computadores, né, na Europa, na África, na América, né, do Sul, América do Norte, e eles estão, todos eles, conectados. Então o WAN é uma rede de área, a gente pode chamar de rede de área mundial. PAN, rede de área pessoal. LAN, rede de área local. MAN, rede de área metropolitana. WAN, rede de área mundial. Tá ok? Entre os outros aspectos que nós vimos, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!